Meus irmãos, vamos à nossa meditação na palavra do Senhor. Eu vou pensar com os irmãos hoje sobre o tema Não há razão para temor. E eu vou citar vários textos da palavra de Deus. Eu não vou citar um texto inicial, mas durante a nossa reflexão vou citar diversos textos da palavra de Deus. Se algum deles você quiser olhar na sua Bíblia para grifar, para marcar, você tem aí o recurso de pausar, né, e está fazendo isso, procedendo dessa forma. Não há razão para o temor, mesmo diante de uma situação tão grave conforme nós estamos vivendo no nosso país e no mundo nos últimos dias. Não há razão para temor. E pelo menos 6, irmãos, são os motivos para nós não temermos. Vou pensar com os irmãos em cada um desses 6. O primeiro deles é porque o Senhor nos remiu e agora nós somos dele. O Senhor remiu você, redimiu você, comprou você e agora você pertence a Ele. Ele guarda você, você não precisa temer. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, nós lemos assim: Deus dizendo ao povo de Israel, ao seu povo, através do profeta Isaías: mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Por que não temas? Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então isso Deus fala a Israel lá no passado. Mas, meus irmãos, não só a Israel lá no passado, mas nós também hoje fomos remidos por Deus em Cristo e somos dele. Veja o que está escrito na carta que Paulo endereça a Tito, no capítulo 2, versos 11 a 15. Ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então nós também fomos remidos pela graça de Deus que é em Cristo Jesus. Fomos remidos por Deus em Cristo e nós pertencemos a Ele. E o Senhor, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 19, o Senhor conhece os que são seus. Em meio aos bilhões de pessoas que habitam a terra hoje, que compõem a humanidade hoje, Deus sabe exatamente quem são os seus. Em meio aos, quem sabe, trilhões de pessoas que já passaram, que nós estamos pensando nos que estão vivendo hoje no planeta, mas desde que houve a criação, muitas pessoas já passaram por aqui. E entre esses muitos, esses trilhões talvez, Deus sabe exatamente quem são os seus. Paulo diz assim, 2 Timóteo 2,19: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então essa é a primeira razão para nós não temermos. O Senhor nos remiu, nós somos dele. O segundo motivo, meus irmãos, é que o Senhor é o nosso escudo. Você sabe o que é um escudo, né? Aquele instrumento de proteção quando nós estamos em uma batalha. Então nós lemos lá em Gênesis capítulo 15, verso 1: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou
o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Também, meus irmãos, lá no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6, nós somos orientados pela palavra de Deus assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. A palavra escudo não está aí, mas o sentido é o mesmo. O Senhor está nos protegendo, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, Ele é o nosso escudo e nós não precisamos temer nada. O terceiro motivo é porque o Senhor nos toma pela mão e nos ajuda. Isaías 41, verso 13 diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É uma figura bem conhecida nossa, né? Principalmente aqueles que já tiveram criança ou que ainda têm criança, né? Quando a criança está com medo, quando nós estamos com uma criança e precisa atravessar a rua, passar por algum lugar perigoso, o que a gente faz? A gente pega na mão. Então, eu te tomo pela tua mão direita, diz o Senhor, e te digo: não temas, eu te ajudo. Jesus, meus irmãos, quando Ele envia os seus discípulos a irem para pregar o Evangelho no mundo inteiro, Ele diz para eles assim: eu estou convosco todos os dias. Jesus está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos toma pela mão e nos guia e nos protege. Em Romanos 8, 28 a 29, nós lemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Então o Senhor nos ajuda, mesmo nas dificuldades, mesmo nas piores dificuldades. Às vezes nós não entendemos no momento, não vamos conseguir entender, mas a palavra de Deus nos garante que Deus está agindo em todas as situações, em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós amamos a Cristo, se nós fomos chamados por Cristo, somos de Cristo, nós não precisamos temer, porque Ele nos toma pela mão e nos ajuda. O quarto motivo, meus irmãos, é porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é assim, meus irmãos, que nós lemos naquele texto tão bem conhecido nosso, texto de Romanos capítulo 8, versos 35 até o verso 39. Deixa eu ler para os irmãos. Eu sei que os irmãos conhecem o texto, mas deixa eu ler aqui para os irmãos. Eu vou ler a partir do verso 35, né? Todo o capítulo 8 de Romanos é maravilhoso, aliás, toda a carta de Romanos é maravilhosa, mas a partir do verso 35 nós lemos assim: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele propõe algumas possibilidades: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo, disse Paulo, que nem a morte, quer dizer, a gente pode morrer, mas a morte não nos separa do amor de Deus em Cristo. Então estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo. Nenhuma circunstância difícil, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. As pessoas, nós temos o conhecimento
de que no decorrer da história, muitas pessoas, muitos servos de Cristo foram separados da sua família, separados do seu bem, separados até da sua própria vida física, foram mortos, foram martirizados por causa do Evangelho. Mas não puderam ser separados do amor de Deus que está em Cristo. Não puderam ser separados de Jesus, da presença eterna do Senhor Jesus. Então por isso não precisamos temer. Também outro motivo para nós não temermos, pelo qual nós não temos razão para temer, é porque o Deus que cuida de nós, Ele sabe todas as coisas. Ele diz em Mateus capítulo 10, versos 30 e 31, Jesus diz: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ele sabe todas as coisas. O Deus que cuida de nós sabe todas as coisas. Ele sabe o que Ele permite, Ele sabe o que Ele não permite acontecer nas nossas vidas. E por último, meus queridos, o último motivo que se constitui em razão para não temermos é porque Deus tem um reino preparado para nós. Deus tem um reino preparado para nós. Em Lucas 12, verso 32, Jesus diz aos seus discípulos e diz a nós: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus tem um reino preparado para nós. Ele nos constituiu a partir do momento em que nós cremos em Jesus, nos rendemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus. Ele nos constituiu em seu povo de propriedade particular, uma nação de reis e sacerdotes. Então a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então por esses e outros motivos é que eu digo aos irmãos, e digo a mim também, e com essas palavras temos a intenção de reacender, de reavivar, de fortalecer a nossa fé, inclusive a minha fé, que não há razão para temor. Por esses e outros motivos é que nós dizemos, podemos afirmar que se somos de Cristo, não há razão para temor. Então, não tema. Nesse momento difícil que nós estamos passando, e em qualquer momento difícil da vida, que a nossa atitude seja a atitude de alimentar, de fortalecer a nossa fé, e não de alimentar o temor no nosso coração. Não precisamos temer, porque o Senhor nos remiu e agora somos dele, porque o Senhor é o nosso escudo, porque o Senhor nos toma pela mão e nos ajuda, porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque o Deus que cuida de nós conhece todas as coisas, Ele sabe o que nós estamos passando, e porque Deus tem ao final um reino preparado para nós, onde nós iremos reinar juntamente com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus possa aplicar esta palavra ao seu coração. Amém.